Vamos à nossa catequese antes da Santa Missa. Hoje vamos ver sobre o 10º mandamento. Portanto, fecharemos assim, este domingo, os mandamentos e na próxima semana, a conclusão final. 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Este mandamento completa o precedente e exige uma atitude interior de respeito em relação à propriedade alheia. Proíbe a avidez, a cupidez desregrada dos bens dos outros e a inveja, que consiste na tristeza que se experimenta perante os bens alheios e o desejo imoderado de deles se apoderar. Então, o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, nos proíbe a avidez, a cupidez desregrada e a inveja. Por inveja nós entendemos aquele sentimento mesquinho, não é? Que faz com que a gente se entristeça quando o outro está bem, quando o outro tem algum bem, ou material, ou espiritual, ou intelectual, que seja, e a gente se entristece porque meu próximo está melhor, ou se alegra quando o próximo está mal. Então isso é inveja. Às vezes, normalmente, as pessoas não têm ideias muito claras sobre esse vício capital, né? A inveja é um vício capital. Acham que se você vê alguém que tem algum bem, não é? E você também se sente motivado a tê-lo, a ter aquele bem, né? Por exemplo, eu sei que fulano de tal tem uma boa casa, e aí me vem o pensamento de também ter uma boa casa, um sonho, né? De ter uma casa própria, uma casa boa, etc. Ou uma profissão melhor, né? Isso não é inveja. A inveja é quando a gente passa a se entristecer pelo benefício do outro, né? Pela prosperidade do outro, porque o outro tem, aí sim. Mas você ter aquele desejo de também prosperar, você melhorar as coisas, de ter uma qualidade melhor, uma excelência nas coisas, isso não é inveja. Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem distinguir bem, né, de fato aquilo que é propriamente um pecado de um desejo por progresso, por exemplo, né? Então Jesus requer aos seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos. Santo Tomás fala que nós não podemos amar as coisas, as criaturas, mais do que a Deus. Que nós não podemos amar as criaturas, as coisas, igual a Deus. Nós não podemos amar as coisas ou as criaturas se não, né, abaixo do nosso amor a Deus. Então, acima de tudo, nós temos que amar a Deus, para depois amar as criaturas. Então, o desprendimento das riquezas, segundo o espírito da pobreza evangélica, e o abandono à providência de Deus, nos liberta da preocupação pelo amanhã, preparam-nos para a bem-aventurança dos pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vai curar-nos contra o pecado, contra o 10º mandamento, exatamente o desapego das coisas. Nós estimarmos mais a Deus do que as coisas de Deus, do que as criaturas, mais o Criador do que as criaturas. O 10º mandamento proíbe então a cupidez desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e seu poder. O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono à providência divina. Os fiéis de Cristo, como diz São Paulo, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Gálatas 5:24. São conduzidos pelo Espírito e seguem os seus desejos. Portanto, o desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Jesus disse:
no Evangelho, no Sermão da Montanha, Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza não significa ausência de dinheiro, né? A pobreza é mais do que isso. Às vezes a pessoa não tem quase nada e tem um coração apegado, coração de rico, duro, não é? Então não está, essa pobreza evangélica, ser pobre em espírito significa fazer um bom uso daquilo que Deus e a providência nos concedeu, seja muito, seja pouco. Quando é muito, sendo bondoso com as pessoas, praticando a caridade, né? Sendo liberal com as pessoas. E quando não temos, nós também oferecemos aquele sacrifício com resignação, com paciência, e sofremos também as consequências da pobreza, né? Então vamos pedir a Deus um coração, que coloquemos um coração de pobre, e sobretudo que nós estimemos mais a Deus do que as coisas que existem. Nós vamos então rezar esta Santa Missa nas intenções. Vamos de modo especial pedir também pela paz no mundo. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, pelo conflito que está acontecendo, né, na faixa de Gaza, que cesse. E sobretudo que nós possamos amar a Deus mais do que todas as criaturas. O grande segredo, não é, está em nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. As intenções desta Santa Missa, em ação de graças pelo aniversário de João Gabriel Santos da Silva, Alair Tostes, pedindo em ação de graças e pedindo bênçãos para Leonardo Souza Cerqueira, pela recuperação da saúde de Daniel Tavares Dantas, pedindo uma graça especial à Sagrada Família, em ação de graças pelo aniversário de 3 anos de Helena Maria Beta de Freitas e pelo nascimento de Catarina Maria Beta de Freitas. Em ação de graças pelo aniversário de Maria Clara Silva Belo de Oliveira, em ação de graças pelos 16 anos de Assis e Xana, em ação de graças pelo aniversário de Laila Barcelos, e em ação de graças pelo aniversário de Pilar Maria Beiral e Lucas Souza Gordo. Essas são as intenções desta Santa Missa. Rezemos também pelos aniversariantes deste mês de novembro da nossa paróquia. Deus eterno, a vós louvor, glória a vossa majestade, anjos e homens com fervor vos adoram.